Hoje nós iremos aprender sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno, amém? Vamos aprender essa doutrina básica, basilar, essencial para a nossa vida. E durante esses dias nós falamos sobre todas essas doutrinas que estão lá em Hebreus capítulo 6, Fé em Deus, arrependimento de obras mortas, imposição de mãos, doutrina dos batismos, batismo no corpo, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Falamos sobre, irmãos, essas riquezas que nós encontramos lá em Hebreus. E agora nós vamos falar sobre duas doutrinas. Eu estarei nesse primeiro momento e no segundo também compartilhando as doutrinas relacionadas ao fim dos tempos, amém? Ressurreição dos mortos e juízo eterno. E eu creio que será uma grande bênção. Irmãos, está com um tempo, 2016 e 2017, eu publiquei duas obras. Já faz um bom tempo, eu publiquei um livro chamado Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Ainda existe 3 unidades desse livro lá no Verbo Shopping. Então, se você quiser adquirir, você pode ir lá e adquirir essa obra. E quem me ajudou, irmãos, tanto no trabalho de correção desse livro também, ela fez quase que um trabalho de edição mesmo, porque ela pegava textos que dizia: Pastor Saulo, esse texto fica melhor aqui embaixo. Foi a irmã Shirley que nos deu a honra de trabalhar nessa obra, Muito obrigado, irmã Shirley. Que Deus faça você prosperar mais ainda no nome do Senhor Jesus, amém? Então, esse livro, Apocalipse de Cristo às 7 igrejas, vai te ajudar bastante a entender a mensagem de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse, mas também o livro de Apocalipse no geral, que eu trabalho algumas questões. E depois eu escrevi o Surpreendidos pela Eternidade, que é um livro que aborda a escatologia de uma maneira mais básica, do início ao fim. Então aqui eu vou falar desde a interpretação bíblica, na área de profecias, até o livro de Apocalipse, ressurreição dos mortos, vida após a morte. Muito do que eu vou abordar hoje também está nesse livro, amém? Então você vai poder adquirir também lá no Verbo Shop, amém, gente? Glória a Deus. Eu quero confessar para vocês que nem eu tenho o meu livro. Então quando eu cheguei aqui, eu encontrei meu livro ali, quando eu ia comprar, o pessoal me ofertou, amém, gente? Pois é, quem trabalha com publicação de livros com editora sabe muito bem o que é, Para eu comprar meu livro tem que vir da Europa, e aí não chega tão rápido, Demora. Aí eu encontrei meu livro em Mossoró, amém, gente? Então você pode ter a oportunidade de adquirir essas obras também e outras que tem lá para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo o Senhor é bom, aleluia. Vamos falar de ressurreição dos mortos e do juízo eterno, aleluia. Bom, irmãos, eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês sobre esse assunto. Eu gostaria, para ser sincero, de conseguir compartilhar tudo, mas a gente não tem tempo suficiente para falar, porque quando a gente fala sobre ressurreição, a gente tem que falar sobre antes da ressurreição, que é o estado intermediário dos mortos, ou seja, para onde os mortos vão, para onde iam os santos do Antigo Testamento, para onde os crentes hoje na Nova Aliança, quando morrem, para onde eles vão, para onde vai o ímpio, fica dormindo ou está acordado, tem consciência ou não tem consciência, está acompanhando o que está acontecendo aqui ou não está acompanhando. Então eu não terei tempo suficiente de abordar isso, porque nas minhas aulas eu dedico uma aula só para falar da vida após a morte. Então 50 minutos no primeiro tempo, mais uma hora no segundo tempo, e aqui eu tenho 50 minutos agora para falar de toda a ressurreição dos mortos. Então eu vou logo pular para a parte da ressurreição, amém, gente? Então imagina a ideia de os mortos do Antigo Testamento que criam no Senhor, eles iam para um lugar que nós chamamos de seio de Abraão, aguardando a promessa do Messias, que o Messias passaria por lá e levaria eles para estarem com ele, consigo, após a ressurreição. Os que morriam sem crer no Senhor, eles iam para um lugar no Hades, onde havia tormento, e eles estão experimentando esse tormento até o dia de hoje. Hoje, na Nova Aliança, quando um crente morre, ele já não vai mais para seio de Abraão aguardar nada. Ele já vai habitar com o Senhor, o que Paulo disse que é incomparavelmente melhor. O corpo dorme na sepultura, mas como o homem não é somente corpo, o seu espírito e a sua alma estão presentes com o Senhor, conscientes, desfrutando da glória do Senhor, aguardando somente o dia da ressurreição do corpo. Amém? Ou seja, o corpo é quem vai ressuscitar nos últimos dias. Amém, gente?
Então, só para trazer uma visão geral aqui para vocês, eu fiz um gráfico. Por favor, pode passar, eu vou pedir para o apoio da mídia. Isso aqui é um gráfico que eu fiz, eu mesmo que desenhei esse gráfico aqui. Ele não era bonito desse jeito, né? Eu fiz com uma caneta, risquei uma linha, saí colocando uma seta para cima. E aí um irmão me ajudou fazendo essa arte bonita desse jeito, amém? Então nós temos aqui uma visão geral do fim dos tempos. Jesus Cristo veio na sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, amém? Para proporcionar salvação. Estabelece a igreja do Senhor, nós estamos na era da igreja. A qualquer momento nós sairemos daqui da terra, subiremos para o encontro do Senhor. O nome disso é arrebatamento da igreja. Nesse dia do arrebatamento, os salvos da igreja, eles irão ressuscitar com um corpo de glória. Quem não morreu vai ter o corpo transformado e arrebatado. Quem morreu crente vai ser ressuscitado e vai receber um corpo de glória também semelhante ao nosso. E juntos subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Amém? Aleluia. Aqui na terra vai ter a tribulação durante um período de 7 anos. Também na tribulação vai ter a presença da ressurreição das 2 testemunhas, que serão 2 profetas que vão dar testemunho do Senhor durante o período tribulacional. Quando Jesus Cristo retorna na sua segunda vinda para pisar na terra, ele vai implantar o governo dele e ressuscita os santos do Antigo Testamento e também os mártires do período tribulacional, aqueles que morrerem por Cristo durante o período da tribulação. Depois nós temos o período do reino milenar, que vai ser o governo do Messias aqui na terra por 1000 anos, amém, gente? Ele reinando como leão, né? O Senhor poderoso. Haverá um juízo final que crente não participa, vai ser para todos os ímpios de todas as eras. E depois o Senhor vai criar um novo céu e uma nova terra, que eu chamo de Nova Jerusalém, chamo de novo céu e de novo Éden. Amém, gente? Porque tem características do Éden passado, porém mais glorificado. Amém? Então isso aqui é um resumo geral daquilo que nos aguarda, e isso é maravilhoso demais. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Então, como eu disse que eu não vou conseguir falar sobre todo o contexto da ressurreição dos mortos, eu vou pedir que a mídia passe os slides até chegar no slide chamado Ressurreição dos Mortos. Pode ir passando mesmo, porque aqui vai falar sobre a vida após a morte. Aí tem um só chamado Ressurreição dos Mortos. Pode ir passando, amém? Isso aqui é só para vocês ficarem na curiosidade, aleluia. Eita Jesus, eita Jesus, mais um pouquinho. Mais, aleluia, mais um. Meu Jesus Cristo, mais um, aleluia. Mais, aleluia. Pode passar até encontrar o nome Ressurreição dos Mortos. Aí, volta mais um. Ok, aí, obrigado, gente. Aleluia. Mas professor, perdi, calma, que eu mandei o slide para Shirley. E ela pode fazer chegar até vocês, amém? Quando eu ensino a matéria Doutrinas Básicas, eu sempre dou de presente para os meus alunos os meus slides. Então, como eu estou ensinando doutrinas básicas aqui para vocês, de maneira resumida, então eu vou deixar para vocês que vai estar tudo lá. Todas as doutrinas estarão lá nesse slide também. Amém, gente? Glória a Deus. Como diz um amigo meu, o slide é meu, eu dou a quem eu quiser. Aleluia. Diga comigo, ressurreição dos mortos. Então veja só, para a gente entender sobre ressurreição, aqui vai falar sobre 2 tipos, mas eu quero só, como eu gosto de ampliar o assunto, eu quero basicamente ensinar a você que existem 3 conceitos sobre ressurreição. Amém, gente? Vamos lá, se você quiser tomar nota, você nota e eu vou só te explicar rapidamente. Número 1, ressurreição na Bíblia é tratado como sinônimo de novo nascimento. A Bíblia fala que nós morremos com Cristo, mas ressurgimos com Ele. Temos uma nova vida. Amém? Nesse sentido, a palavra ressurreição está muito associada a um contexto espiritual. Ou seja, espiritualmente nós ressuscitamos com Cristo. Nós pertencemos ao Senhor Jesus nesse contexto, nesse sentido. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia. Então, a palavra ressurreição, Paulo utiliza em Colossenses como uma menção à ideia, né, que pode ser proclamada como o sentido de novo nascimento. Amém? Ressurreição também entra agora no contexto mais escatológico. Ressurreição também pode ser uma menção a um milagre da ressurreição, conforme está aqui. Ou seja, uma pessoa quando morre naturalmente, fisicamente, e outra pessoa ora
essa pessoa ressuscitou fisicamente, é um milagre. Um dia ela vai morrer novamente, não é isso? Porém, o tipo de ressurreição que nós iremos estudar agora é a ressurreição eterna. Ressurreição eterna, diga ressurreição eterna. Essa ressurreição eterna, ela está subdividida em ressurreição para vida e ressurreição para condenação. Amém? Ou seja, os que ressuscitarem para a vida, eles ressuscitarão para nunca mais morrer. Eles terão um corpo de glória. Esses serão os salvos. Nós iremos olhar a subdivisão de cada uma delas. E a ressurreição eterna, mas para a condenação, todos os ímpios irão ressuscitar no juízo final. E eles ressuscitam não para ter uma segunda chance. Eles ressuscitam para receber um corpo capaz de sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre. Diga misericórdia. Então, basicamente, são esses os dois tipos. Paulo também chama de ressurreição de justos e ressurreição de injusto. Agora, nós estamos trabalhando esse contexto de ressurreição eterna. No próximo slide, nós temos aí a ressurreição dos mortos sendo abordado nas Escrituras. Pode colocar, por favor, no próximo slide. Veja o que é que ele apresenta aqui para nós. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar. Veja, a ressurreição de Jesus Cristo, ela foi diferente de todas as outras, porque nós temos Jesus como um modelo, amém? Como sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Jesus foi o primeiro a inaugurar esse tipo de ressurreição para a vida, ou ressurreição eterna, que eu estou compartilhando com vocês, amém? Veja só, olha o que a Bíblia diz, Atos 26, versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Colossenses também vai dizer, 1,18, que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter ele a primazia. Não está aparecendo aqui, mas tem em Romanos 6, verso 9, que diz assim, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. É esse tipo de ressurreição que nos aguarda. Nós receberemos uma ressurreição que não será mais, irmãos, possível morrer. Ou seja, uma ressurreição eterna, uma ressurreição de glória, uma ressurreição para a vida eterna. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia! Então nós encontramos esse tipo de ressurreição na palavra do Senhor. Pode passar, por favor. Nós temos a ressurreição como um princípio elementar da doutrina de Cristo. Nós já temos falado sobre isso. O Antigo Testamento, Jó aborda a ideia de ressurreição, pois ele diz isso, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Alguém dá um glória a Deus? Acho fantástico isso, porque Jó está dizendo assim, um dia eu vou ser revestido da minha carne e na minha pele verei a Deus. Então diga comigo, Jó vai ressuscitar. Amém, gente? Fantástico isso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Pode passar. Aí aqui tem outros textos, como Isaías 26, falando aí sobre a ideia de ressurreição no Antigo Testamento. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Então Jó vai falar sobre isso também. Ele cita essa ideia, a terra dará luz aos seus mortos. Daniel 12, versículo 2 diz, muitos dos que dormem, esse dormir é um eufemismo. Amém, gente? Maneira branda para falar da morte do corpo. Dormir não é soneca mesmo não é dormir literalmente aqui não. Dormir é só uma maneira branda para falar, está morto. Tudo bem, gente? Igual quando a gente utiliza, fulano descansou. É só uma maneira para aliviar, o peso da palavra. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Diga comigo, para a vida eterna, diga para vergonha e horror eterno. Estão percebendo que são duas ressurreições eternas? Uma para a vida e outra para condenação. Alguém dá um glória? Eita, Jesus Cristo, é bênção demais, aleluia. Como diz um amigo meu, é glória em cima de glória, é glória misturado com aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Então, quando a gente avança mais um pouco, a gente chega a essas definições que eu expliquei. 2 tipos de ressurreição, conforme Daniel diz, né? Número 1, ressurreição para vida. 2, ressurreição para condenação. Diga comigo, quem é crente, diga quem é salvo, pertence ao tipo de ressurreição para a vida. Amém? Quem inaugurou essa ressurreição foi o Senhor Jesus Cristo. Quem serão os próximos? Os que são de Cristo, a igreja do Senhor. Amém? Depois, as 2 testemunhas aqui durante o período tribulacional, os santos do Antigo Testamento e também os mártires da tribulação. Todos esses pertencem a Cristo, mas ressuscitam em momentos diferentes. Amém? Calma que a gente vai explicando melhor e você vai entendendo à luz das Escrituras. Agora, por favor, irmãos, já que você está preparado para ouvir a palavra do Senhor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Só segura um pouco aí e abre em 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo que Paulo vai falar sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Aleluia. Eu gostaria de apresentar para vocês todo o capítulo, mas não dá, né, gente? Então, a gente avança mais um pouco e eu gostaria de falar a partir do versículo 12, versículo 13. Versículo 12. Pode colocar, por favor. Vocês podem colocar aqui, 1 Coríntios 15, versículo 12 em diante. Aleluia. Olha o que Paulo diz aqui sobre esse assunto da ressurreição, o quanto é importante falar sobre a ressurreição dos mortos. Diga comigo, a ressurreição é um assunto muito importante. Paulo diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Eu quero comentar algo com vocês aqui. A doutrina da ressurreição, ela tem sido atacada ao longo dos anos. Por exemplo, se você for para um contexto mais acadêmico e você consultar, principalmente após a Reforma Protestante, avançando mais um pouco, século XVIII, século XIX, vão surgir diversos grupos que vão encontrar a ideia de um Jesus histórico, né, e um Cristo da fé. E então eles vão dizer assim: olha, nós conseguimos comprovar através de alguns dados que de fato houve um homem entre nós chamado Jesus Cristo. Existem documentos, Suetônio fala sobre isso, Flávio José fala sobre isso. Alguns historiadores mencionam um homem de Nazaré chamado Jesus Cristo. E eles não negam a existência desse homem. O que eles negam é que ele era esse homem de milagres e que morreu e ressuscitou. Até a morte eles ainda conseguem confirmar, mas eles não conseguem confirmar a ressurreição. Eles falam assim: olha, nós sabemos que ele morreu, nós sabemos que ele existiu e que teve discípulos aqui, mas nós não podemos falar que esse homem ressuscitou. Agora, quais seriam as consequências da anulação da ressurreição de Cristo? Talvez para nós, quando a gente ouve isso, num primeiro momento a gente pensa assim: não existe nenhuma aplicação prática, não há nenhum sentido para a minha vida. Deixa-me perguntar, se Jesus não tivesse ressuscitado, teria algum sentido o cristianismo? Porque diferente das demais religiões, o cristianismo é Cristo. Amém? Não há cristianismo sem Cristo. Sem Cristo ressurreto. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia do evangelho que pregamos. E qual é a doutrina que é mais atacada no meio acadêmico? A ressurreição de Cristo. Eles falam: tudo bem que você é uma pessoa da fé e que acredita e que é uma pessoa religiosa, mas você não acredita naquela história da ressurreição, não, né? E essa é uma parte que é muito atacada. E não somente no nosso tempo, mas nos dias de Paulo, na igreja de Corinto, levantou-se um grupo de pessoas para dizer que não havia ressurreição dos mortos. E esse grupo de hereges, de falsos mestres, estavam dizendo assim: ó, essa história de ressurreição não existe. Conversa é essa de ressurreição. Aí Paulo, na sua excelente retórica, começa a utilizar quais as consequências de não existir a ressurreição de Cristo.
E olha os argumentos de Paulo, como ele vai explicando de uma maneira muito poderosa nos seus argumentos. Ele diz, versículo 13, e se não há ressurreição de mortos, então, qual é a conclusão lógica? Se essa história de ressurreição não é verdade, então aquele que nós cremos nele não ressuscitou. Amém, gente? Mais uma consequência. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. O negócio está apertando mais, né? Paulo está dizendo assim, olha, se Cristo não ressuscitou, se a ressurreição não é uma realidade, então Cristo não ressuscita, nós pregamos em vão e vocês creram em vão. Mas agora Paulo vai apertar mais ainda, aleluia. Aí ele diz, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque estamos asseverando contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Próximo versículo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Próximo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo está apertando mais. E a última carta de Paulo agora, ele vai apelar para a vida após a morte. Então veja, Paulo vai dizer assim, tudo bem, é em vão, eu prego em vão, você crê em vão, Cristo não ressuscitou, nós estamos nos nossos pecados, se isso não é verdade, mas Paulo agora vai mostrar uma consequência que envolve a vida após a morte. E isso envolve os familiares. E quando toca na família, o negócio muda, não é isso? Olha a retórica de Paulo. Aí Paulo diz assim, pode passar, por favor. E ainda mais, os que dormiram ou morreram em Cristo, o que aconteceu com eles? Pereceram. Olha a força do argumento de Paulo. Paulo está dizendo assim, se essa história da ressurreição não é verídica, quem morreu crendo em Cristo, crendo que ele ressuscitou, se perdeu. Você está percebendo, irmãos, a importância dessa doutrina? Paulo está dizendo, irmãos, se a ressurreição não é uma realidade, todos os nossos familiares que morreram crendo em Cristo, essas pessoas se perderam. Mas eu acho fantástico como Paulo vira o jogo no argumento. E então, ele diz no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, então isso vale considerar que aquele ensinamento focava somente na vida presente. Talvez era meio que algo associado ao que viria a ser o gnosticismo depois, que estava associado somente aos prazeres e que os pecados do corpo não afetam a alma e que o corpo é mau. E que a luta do homem deve ser se livrar do corpo. Que conversa é essa de voltar para o corpo, sendo que o corpo é mau? Conversa é essa de ressurreição? Aí Paulo fala, olha, se a nossa esperança em Cristo só está na presente era, no comer, no beber e no vestir, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eita Jesus, o negócio apertou. Mas aí ele fala, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia. Aí ele continua. Aleluia. Visto que a morte veio por um homem, diga comigo, Adão. Aí ele diz, também por um homem, diga Cristo, veio a ressurreição dos mortos. E o próximo verso, ele diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Agora sim a regra. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Alguém dá um glória a Deus? Então nós temos uma doutrina da ressurreição formal aqui. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Cristo é as primícias da ressurreição. Agora deixa-me colocar isso para você de outra forma. Alguém pode perguntar, mas como Jesus é o primeiro se ele ressuscitou pessoas? Lembre-se, nós estamos falando do tipo de ressurreição eterna. Ele é o primeiro do tipo dele. Lógico que ele ressuscitou Lázaro. Lógico que ele ressuscitou a filha de Jairo. Amém, gente? Mas ressurreição para a vida, ele é o primeiro. Ressurreição eterna, ele é o primeiro. Então Jesus é o primeiro do tipo de ressurreição dele. Amém? Depois de Cristo, quem vai ser? Diga comigo, está falando comigo. Diga, caso eu venha morrer. Porque pode ser que você não morra. Amém, gente? Eu não vou morrer não, eu vou ficar para a semente. Veja só, deixa eu explicar para você. Veja, escute bem.
A Bíblia traz para nós uma garantia, uma possibilidade para aqueles que acreditam no Senhor. E ele diz: nem todos dormiremos ou morreremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante. É o 51 que diz isso. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam e nós seremos transformados. Eu não quero morrer, eu quero ser transformado. Amém? Eu brinco dizendo assim que as esposas, né, podem dizer para o marido pode ter uma resposta boa para as esposas. Porque tem mulher que gosta de matar o marido, né? Não sei se você já viu. Amor, quando você morrer, a casa fica para mim. É sempre isso, né? Sempre isso. Então, a ideia, o homem vai olhar agora e vai dizer assim: se eu morrer. Amém, gente? Por quê? Pode ser que não morra. E o que é que vai acontecer? Você vai estar caminhando nas ruas maravilhosas de Mossoró e de repente o Rei da Glória voltará. E então ele vai dar 3 brados. O Senhor brada, o arcanjo grita, a trombeta soa. Uau! Aqui na terra nossos corpos serão transformados. Quem morreu ressuscita em Cristo. Os corpos serão transformados e juntos subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Então a resposta é: pode ser que eu não morra. Amém, gente? Aleluia, porque seremos transformados. E se morrer, haverá alguma perda? De maneira nenhuma. Amém, gente? Não há perdas para aqueles que confiam no Senhor. John MacArthur, né, um pregador, ele diz em um dos livros dele sobre profecias, ele diz assim: a única coisa que a morte pode fazer com o crente é entregá-lo nos braços de Jesus. Aí ele diz: e nada mais. Amém, gente? Então não tenha medo da morte, porque a única coisa que a morte pode fazer com o crente é entregá-lo nos braços do Senhor Jesus. Agora também não queira morrer, amém, gente? Eu fico brincando dizendo que missionário bom é missionário vivo. Aleluia. Então não faça igual eu já fiz na minha vida, né? Aquela oração do suicida: Senhor, me leva para a sala do trono. Eu não aguento tanta pressão, me leva, Senhor. Eu já fiz essa oração. Tem sempre um drama por trás que eu gosto de falar. Um Carlos Daniel, Maria do Bairro, Dolores. Vocês lembram das novelas? Quem lembra de Marimar, a usurpadora, né? Então tem sempre um drama que você se tranca num quarto escuro, né? Ao som de Legião Urbana, Vento no Litoral, misericórdia. Aquela música ali, você já está colocando a corda no pescoço. Fui longe agora, né? Mas aí, o crente ele não deve buscar a morte, irmãos. Porque Paulo fala assim: olha, se eu partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é preferível, é melhor permanecer no corpo. Se o crente morrer, ele ganha. Mas se ele ficar vivo, o reino ganha. Amém, gente? Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Meu Jesus Cristo, eita Jesus, como dizem os pregadores amigos meus, né? Se converte relógio, aleluia. O pregador faz uma introdução de 40 minutos, depois fica brigando com o relógio. Então, irmãos, é isso que vai acontecer. Os salvos do período, os salvos da igreja, da era da igreja, ressuscitarão no dia do arrebatamento, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Aleluia. Pode passar, por favor, olha o que 1 Tessalonicenses vai dizer. Pode passar esse slide. Ele vai dizer isso, ó: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É isso que nós aguardamos. Amém? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos esse dia que nós iremos nos encontrar com o Rei da Glória. Aleluia. Pode passar mais um pouco, aleluia. Tudo bem, então aqui eu tenho um resumo da ressurreição para a vida. Amém, gente? O resumo da ressurreição para a vida. Essa primeira ressurreição divide-se em etapas que acontecem em momentos diferentes. Então nós temos Jesus, já ressuscitou. Ele é o primeiro. Próximo grupo, diga comigo, a igreja. Diga, está falando de mim. Se você morrer, se não morrer, nesse dia vai ser transformado. Amém? Aleluia, vai receber um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Um corpo de glória. Um corpo glorificado, aleluia. Gente, é esperança para mim.
Pode ser que eu ganhe uns pesos, amém? Aleluia. Eu brinco dizendo com minha esposa que talvez eu vou ter luzes de ouro. Aleluia. Porque, gente, Paulo chama esse corpo de humilhação. É verdade. Mas Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 ao 21, ele diz: porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder de subordinar a si mesmo todas as coisas. Filipenses 3, verso 20 ao 21. Amém, gente? Então nós receberemos um corpo de glória. Então o corpo que nos aguarda será melhor do que esse. Amém? Aleluia! Glória a Deus, isso arrepia até os ossos. Aleluia! Então, a ordem da ressurreição para a vida é essa daqui, gente. Jesus Cristo primeiro, depois a igreja no arrebatamento. Amém? Diga glória a Deus. Depois as duas testemunhas na tribulação. Se você ler, eu não vou ler, eu vou só citar, tá bom? Apocalipse 13, aparece dois homens, dois profetas, que têm sinais operados semelhantes aos de Moisés e de Elias. Esses homens, que independente da identidade deles, eles estarão dando testemunho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra quando a igreja não tiver. Deus não fica sem testemunho na terra, amém, gente? E então esses homens, juntamente com um grupo chamado 144 mil, eles estarão dando testemunho do Senhor Jesus aqui na terra. Esses homens, esses dois, vão ser mortos pelo anticristo. Mas eles vão ressuscitar depois de 3 dias e meio. Amém, gente? Depois de 3 dias, eles ressuscitam. E quando eles ressuscitam, eles sobem para o céu para estarem com o Senhor. Então eles ressuscitam com um corpo de glória. É assim que nós entendemos. Amém? No final, quando Jesus volta, ele pisa na terra e Jó ressuscita, juntamente com os santos do Antigo Testamento, e vê a Deus com seus próprios olhos. Conforme ele disse, verei a Deus. Amém? Então ressuscita ali, Daniel fala que vai ser depois de um tempo de angústia que eles ressuscitam. Então ressuscitam e entram para o reino milenar, para desfrutar das promessas feitas lá desde o início de todas as coisas. Amém? E quem durante o período tribulacional passar por perseguição e for morto, o que é que vai acontecer? Esses também ressuscitam ao final da tribulação. Esses são chamados de mártires da tribulação. Está em Apocalipse, no capítulo 20. Amém, gente? Versículo 4 e 5. Então, eles morrem durante a tribulação e ressuscitam ao final da tribulação. Amém, gente? Eles vão ser degolados, vão ser mortos por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Eles vão rejeitar a marca da besta. Amém, gente? E aí eles ressuscitam. E agora entra para o reino milenar todos os glorificados, ou seja, Cristo que está voltando, a igreja que já voltou com ele, as duas testemunhas, os santos do Antigo Testamento, os mártires da tribulação, entra para o governo do Messias aqui na terra. E aqueles em corpos naturais que se converterem durante a tribulação, que não provaram a morte, essas pessoas também entram. E lá nós teremos um governo do Messias, que vai ser uma monarquia teocrática, o governo de um rei que é Deus. Amém? Se prepare para sair da democracia. Amém? E nós reinaremos lá. Aleluia. Eu quero ter uma conversa de pelo menos 200 anos com a irmã Shirley, ao lado de Maria, a mãe do Senhor. Amém, gente? Sobre algumas coisas que ela experimentou. Aleluia. Então, irmãos, isso vai ser durante o período do reino milenar. Isso é fantástico, amém? Glorioso demais. Essa é a ressurreição para a vida. Diga comigo, ressurreição para a vida. Ressuscita para nunca mais morrer. Diga, ela está subdividida em fases. Sendo Cristo primeiro, depois os que são de Cristo, depois as duas testemunhas, santos do Antigo Testamento e mártires da tribulação. Fecha-se então a primeira ressurreição. Primeira ressurreição não é uma ordem numérica, é um tipo. Amém? Primeira é chamada de primeira ou de ressurreição da vida, ressurreição de justo. Então ela acontece em momentos diferentes e ela é gloriosa demais. Aleluia! Glória a Deus. E por fim, que eu vi que eu já passei 4 minutos do meu horário, haverá a ressurreição de quem? Dos ímpios. Quem são os que ainda não estarão ressuscitados?
os ímpios de todas as dispensações. Então, as pessoas que morreram sem conhecer ao Senhor, os ímpios, eles ressuscitarão no juízo final, que eu irei falar logo mais, no segundo horário. Ressuscitarão no juízo final. E nesse dia do juízo final, eles estão somente em espírito e alma, experimentando agora um tormento espiritual, mas eles vão ressuscitar com um corpo capaz de sofrer. E a Bíblia até fala sobre graus, né, de sofrimento, com base nas obras praticadas, na maldade. Assim como o crente experimenta nível de galardão com base no seu serviço na obra do Senhor, o ímpio experimentará graus, amém, gente? De tormento com base na maldade praticada. A Bíblia fala que cada ímpio dará conta de si mesmo a Deus e das suas palavras insolentes que proferiram contra o Senhor. Misericórdia, né, gente? Precisamos pregar o Evangelho para alcançar o número máximo de pessoas e livrar essas pessoas desse dia. Amém? Então, essa última ressurreição, ela acontece, ela é a segunda, né, a ressurreição da condenação, acontece após o reino milenar, no juízo final. Então, quando tiver o reino milenar, Apocalipse 20, do versículo 11 em diante, termina o reino milenar e inicia um juízo chamado juízo final, o juízo do grande trono branco. Nesse juízo, diz as Escrituras que não vai ter nem céus nem terra, vão se passar. E então o Senhor mesmo vai ressuscitar esses ímpios e eles serão julgados conforme o que está escrito nos livros. E então vão para o lago de fogo e enxofre, fazer companhia a Satanás, ao anticristo e ao falso profeta. Pelos séculos dos séculos, como diz as Escrituras. Amém, gente? Então isso é o que vai acontecer. Então basicamente nós fechamos aqui a ideia da ressurreição. Mas como o vaso magro que vos fala gosta sempre de trazer algo a mais, eu trouxe aqui 10 verdades, pode colocar, por favor. Olha que coisa linda, maravilhosa isso aqui, maravilhoso, gente, isso. 10 verdades sobre o corpo glorificado. 10. Olha que beleza, olha que coisa maravilhosa, meu Deus, isso arrepia os ossos, olha só. Número 1, será um corpo de glória, diga de glória. Corpo de glória, vai ser um corpo de glória, aleluia. 2, será um corpo imortal. Aleluia, eu brinco dizendo que é o dia que a morte vai morrer, que ela não terá mais poder de nos matar, amém? Aleluia. 3, será um corpo incorruptível, ou seja, não haverá corrupção no corpo, aleluia, glória a Deus, eu vou ficar bonito, aleluia. 4, será um corpo espiritual e físico, explica isso. Quem lembra do padrão? Quem é o padrão? Diga comigo, Jesus Cristo. O nosso padrão, Jesus Cristo, diz as Escrituras que estando as portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles. E o mesmo Jesus que aparece no meio deles diz, toca. Um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Aleluia. Então vai ser um corpo que tem essa glória da parte do Senhor. Nós não sabemos todos os detalhes, mas que de fato tem essa glória, isso é maravilhoso. 5, será um corpo semelhante ao de Cristo, Filipenses diz isso. Será um corpo que brilhará, ou que poderá ter um fulgor de glória, porque Paulo compara o nosso novo corpo aos astros. Ele fala, um é a glória da estrela, um é a glória da lua e do sol. Amém, gente? Aí ele fala, assim será na ressurreição dos mortos. Então, possivelmente haverá um fulgor de glória. Não se espante com essas palavras que não há nenhuma heresia nisso, porque Jesus, quando ressuscitou, diz as Escrituras que o rosto dele era como o sol na sua força. Amém. Aleluia. 7, será um corpo livre do pecado e de seus efeitos. Alguém dá um glória a Deus. Eu não vou querer mais enforcar os irmãos. Não vai ter mais fofoca, nem inveja. Amém, gente? Aleluia. Não vai ter mais nada disso, irmão. Nós estaremos livres de toda a realidade do pecado que ainda atinge o nosso corpo, não é assim? Ou você não é tentado? Nós somos tentados, e Tiago fala que é tentado com base na própria cobiça. Que cobiça é essa? De onde ela vem? Apesar de termos a vida de Deus dentro de nós, de sermos salvos, de sermos justos no nosso interior, mas ainda existe uma natureza, ou seja, no nosso corpo terrestre que não foi transformada, mas ela será transformada em breve.
Amém? Vai ser revestida de glória. Aleluia! Eu brinco dizendo, irmãos, que a vida que há em nós vai engolir a morte que há em nós, que há fora, que há no nosso corpo. Amém? E então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada será a morte pela vitória. Meu Deus do céu, aleluia! Será um corpo celestial, a Bíblia fala, um corpo de natureza celestial. 9, será um corpo superior ao atual. Amém? Com certeza, não tem como o nosso futuro ser inferior. Até na parte do conhecimento a Bíblia fala que agora em parte conhecemos, mas quando o perfeito vier, o que é em parte será aniquilado. Então haverá um nível, um avanço maior daquilo que nos aguarda. Glória a Deus, aleluia. E número 10, será um corpo que poderá, vencer os limites naturais. Assim como Cristo subiu aos céus, vencendo a força da gravidade. Assim como ele aparece no meio dos discípulos. Amém, gente? Nós também receberemos esse corpo de glória e seremos removidos, raptados, arrebatados para o encontro do Senhor dos ares. Então vai ser glorioso aquilo que nos aguarda. Amém, gente? Glória a Deus. Então nós